Salve, gente! Vamos embora com o podcast de hoje. Podcast de sábado, né? Um dos raríssimos podcasts de sábado. Mas como a gente está com um pouquinho de tempo, também saiu a lista dos convocados para a seleção brasileira, convocados pelo Dorival Júnior. Por que não, né? Vamos falar de seleção hoje, o que que a gente acha, nossa opinião. E para segunda-feira a gente deixa para falar só apenas da rodada do Campeonato Brasileiro. Aí a gente já encurta o podcast, não fica aquele negócio muito longo, muito moroso, né? Bom, 23 jogadores convocados para as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo. Primeira lista após o fracasso da Copa América. Fracasso não, fracasso é um nome forte, mas, como eu disse, quando eu falo de seleção brasileira, eu me permito ser torcedor. E eu vou chamar assim de fracasso. Vou chamar de fracasso sim, porque apesar do Brasil não ter chego como um dos favoritos, né, a seleção brasileira ter um certo descrédito, não se classificou, por exemplo, não é a seleção principal, mas era atual campeã olímpica, não se classificou para as Olimpíadas, por exemplo, mas a cobrança, o meu nível de exigência é alto, né? Não vou mentir aqui, até porque a gente tem jogadores, se a gente olhar para os elencos da Copa América, talvez o Brasil esteja junto com a Argentina como um dos elencos mais poderosos. Se a gente olhar os jogadores convocados, né? Então a gente olhando as características de cada um, a capacidade de cada um, o quanto cada um pode entregar, o quanto cada um fez os seus clubes, o quanto cada um vale, o Brasil, junto com a Argentina, deva estar aí no patamar de uma das seleções mais poderosas, se não a mais poderosa. Então, para mim, o fato do Brasil não ter chego à disputa de título mais uma vez não, né? Porque com o Tite perdeu a final jogando no Maracanã, jogando em casa. Mas para mim foi um fracasso, né? A atual finalista tinha chegado, atual vice-campeão. Então eu fico nessa de, trocou treinador, mas o Tite opta por manter a mesma base mais uma vez. Né? Na Copa América ele já manteve essa base, agora nessa lista de convocados ele manteve a mesma base. A gente vai pegar algumas aspas do Dorival, e às vezes, não sei se eu falei Tite, é Dorival, né? Que eu fico olhando os dois ciclos. Eu fico olhando o ciclo de Tite e o ciclo do Dorival Júnior. Duelos contra Equador e Paraguai, acho que são dois adversários. O Equador acho mais forte, mais difícil, vai testar a seleção um pouco mais. O Paraguai, a gente viu o que aconteceu na Copa América, foi simplesmente um atropelo, não tem muito o que falar. Vai ser um adversário, talvez, até pelo embate recente, pela goleada recente, seja mais difícil, seja um adversário que vinha apenas para se defender, apenas para empatar. Não sei qual que vai ser a proposta de cada um. Eu sei que a seleção brasileira tem muito a se provar, na minha opinião. Tem muito a se provar. E em termos de nível de futebol praticado dentro de campo, o Equador não fica devendo em nada para a seleção brasileira, viu? O nível de atuação, o nível do futebol praticado dentro de campo. Não estou falando, né, não estou comparando, não estou fazendo o cara a cara, né, o nível técnico de individual de cada atleta. Estou falando assim, o que a gente viu dentro de campo, o futebol praticado, o Equador não deve nada para o Brasil. Não deve absolutamente nada. As 6 jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados, foram convocados, dois do Flamengo, e aí o Tite vai ficar maluco, mas muito bem feito, né? Muito bem feito o Tite, porque como a gente já falou algumas vezes aqui, o Tite foi técnico da seleção brasileira antes do Dorival, ele convocava pouquíssimos jogadores que atuavam no Brasil, só que ele, como técnico da seleção brasileira, ele tinha uma possibilidade, né? Ele tinha uma possibilidade de deixar o seu manifesto em relação ao calendário, né? Deixar o seu manifesto, de repente, tentar um movimento de não sei, vamos interromper o calendário nas datas FIFA, algumas vezes, em alguns períodos a data FIFA é respeitada, mas em outros não. Esse ano, em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul, ficou complicado. Mas, mesmo assim, né, mesmo com a data FIFA, o calendário ele é muito enxuto, é muito pouco tempo para os jogadores se recuperarem. Então, ele vai sentir na carne agora, talvez reclame, e se reclamar, aí a gente que tem sido bastante comedido, a gente tem sido bastante cauteloso ao falar de Tite Flamengo, aí a gente vai falar um pouco, né? Aí não tem como.
A gente sempre fala que, pô, a gente tenta dar tempo, eu, pelo menos, sou um cara que tem que contextualizar. Eu tento olhar, pô, o que está acontecendo dentro de campo, mas eu também não excluo o sentimento do torcedor. E às vezes eu prefiro esperar um pouco mais ao invés de ficar falando. Eu prefiro esperar um pouco mais. Mas existem situações, e aí não tem nada a ver com o futebol praticado dentro de campo. É o que de repente ele reclamar em relação ao calendário, a jogadores que não têm tempo de se recuperar, e a possibilidade que ele teve há pouco tempo atrás como treinador da seleção brasileira. Porque aí se torna a famosa faz o seu que eu faço o meu, né? Se torna o famoso cada um com seus problemas, né? Então, assim, topou o desafio no Brasil, agora ele vai sentir na carne e vai sentir legal. São dois atletas importantes. Vamos ver se vai falar alguma coisa, né? Atlético Mineiro, Guilherme Arana. Do Botafogo, Luiz Henrique, havia essa expectativa, nenhuma novidade até aqui. Do Fluminense, o André. E do Palmeiras, o Estevão. Também acho que nenhuma novidade aqui. Talvez o fato dele ser um garoto muito jovem seja a novidade. De repente, poxa, será que não cabia o Dorival esperar um pouco ou não? Eu acho que tinha que ser convocado também. O garoto está em estado de graça, está jogando bola, ele está comendo a bola, ele está amassando a bola e está voltando de lesão, está muito bem. É um protagonista, é um cara que gosta do protagonismo, gosta de desafios e viver esse ambiente de seleção brasileira pode fazer bem, pode fazer bem. Ao Endrick, me parece que fez um pouco de mal, parece que fez um pouco de mal. Eu não sei, tá? Eu não sei. Ele, para quem não viu, né, na eliminação da seleção brasileira, o Henrique falou que muitos jogadores aqui podiam estar de férias, mas escolheram estar aqui na seleção brasileira, né? Então, assim, esse tipo de discurso que me mostra o problema da seleção brasileira. Aí você pode até falar, pô, ele falou na inocência, ele falou por falar. Ele falou a verdade, né? É verdade. E aqui a crítica não é nem ao Endrick. Aqui a crítica não é nem ao Endrick. O Endrick expôs um problema da seleção brasileira, né? Que os jogadores que deveriam estar comprometidos com a seleção brasileira optaram por ir para a seleção, qualquer que seja o motivo, mas que queriam estar de férias, né? Essa é a sensação que passou. Se é ou se não é, eu não sei. O que a gente vê dentro de campo é esse. O que a gente vê dentro de campo, ele legitima e ele corrobora com o sentimento do torcedor. E eu me permito ser torcedor, tá? Lista de convocados: Alisson mais uma vez, Bento, Ederson. Bom, vou falar o nome de todo mundo, daqui a pouco a gente deixa a nossa opinião. Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana, Wendel do Porto, Beraldo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Lucas Paquetá, Rodrigo. Atacantes, Hendrick, Estevão, Luiz Henrique, Pedro, Savinho, Vinícius Júnior. Uma boa lista. É uma boa lista. Cara, assim, sempre quando a gente fala de seleção brasileira, e eu tenho falado recentemente, pô, vamos fazer um repeteco. O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, mas a gente falou, pô, eu acho que deu o ciclo do Tite, deu a oportunidade, ele teve duas Copas do Mundo, ele teve a chance de fazer coisas diferentes, ele repetiu no erro, ele se apegou nos seus dogmas ainda mais, ele não tentou algo diferente e ele foi eliminado duas vezes de forma muito semelhante, com medo de ser feliz, né? Perder numa Copa do Mundo é ser eliminado. Perder é ser eliminado, né? De repente faltou isso ao Tite, de entender que, cara, perder de 2 ou perder de 10, estamos fora. É claro que o 7-1 é lembrado porque foi em casa, não tem jeito. Mas você perder de um ou perder de 3 não faz diferença. Você ser eliminado com um gol no tempo regulamentar ou ser eliminado nas penalidades é a mesma coisa. E a gente teve o entendimento de que, cara, o ciclo chega ao fim, mas ficou um legado. Ficou um legado. Eu fui um dos grandes defensores do legado do Tite. Apesar de não concordar com algumas escolhas de convocação ou dentro do campo de jogo, né, dele ter algo diferente, dele ter opções diferentes, né, ao invés de trocar um zagueiro por um zagueiro, trocar um zagueiro por um meio-campista, trocar um zagueiro por um atacante, porque você precisa de algo diferente.
O Tite se mostrou limitado nesse sentido. E, poxa, eu preciso ganhar o jogo, eu preciso de algo diferente, eu preciso mudar. Né? E ele se apegou ainda. Que, cara, assim, em virtude dos números, dos recordes, poxa, é difícil também você se desprender disso. A gente faz o contexto, a gente tem um entendimento. Mas foi um dos grandes defensores do legado do Tite. Tite revelou, Tite, não digo que revelou, mas ele trouxe a atenção do público brasileiro jogadores que a gente sequer tinha ouvido falar. E atuando na seleção brasileira, a gente via que, poxa, esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. Aí, pô, anuncia lá anuncia não. Começa a se especular Carlo Ancelotti, quem assume Ramon. Aí ficou o Ramon ali, não deu muito certo, não ficou legal, time caótico, confuso, desorganizado, mal treinado, é anunciado o Fernando Diniz. Poxa, a gente ficou feliz pra caraca. Quem acompanha a gente aqui, cara, que legal, cara. Que legal. Fernando Diniz na seleção brasileira me parece, e muita gente falou sobre isso, e eu fiquei nessa expectativa, cara, assim, retomar o DNA ofensivo da seleção brasileira. Primeiro jogo do Diniz, belíssima goleada em casa, depois só fiasco, só fracassos. Né? O Diniz, assim como o Tite, assim como o Ramon não, o Ramon ele ousou. O Ramon não deu certo, porque ele não estava preparado. Ele mudou demais, eu acho. Ele mudou demais. E aí, em virtude do fracasso do Ramon, talvez o Diniz pensasse, cara, eu preciso me amarrar às âncoras dessa equipe. As âncoras que eu digo é os caras, os alicerces, né? Os caras que estavam lá mais tempo. Não deu certo, né? Ele tentou apostar no mais o mesmo do Tite, não deu certo. Dorival Júnior, resultados inicialmente interessantes contra equipes amistosas e contra equipes europeias, mas depois na Copa América um fracasso, na minha opinião. Eu vou rotular como um fracasso. Você rotule como você quiser. Eu me permito rotular como um fracasso. E eu, o Dorival, assim como o Diniz, assim como o Tite, se prendeu aos mesmos alicerces. Então, cara, assim, a minha opinião, tá? A gente vê carinhas novas, legal, mas a gente vê carinhas velhas. E eu sempre falo aqui, eu não estou querendo dizer que o Dorival Júnior tem que convocar 23 jogadores que atuam no Brasil. Não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo, o que a gente sempre defende aqui é que assim, alguns jogadores merecem ser convocados pelo seu nível técnico, pelo que eles fazem, pela diferença que eles fazem no futebol europeu, sem dúvida. Sem dúvida. Eu não acho que ninguém tem que ficar marcado por uma eliminação de Copa do Mundo, por uma eliminação de Copa América. Mas algumas carinhas eu acho que já deu. Eu acho que já deu. Não no sentido de assim, está fora da Copa do Mundo. Eu acho que já deu de testar. O Dorival já testou, ele sabe como funciona, ele sabe o que cada um faz. É hora de tentar coisas diferentes, né? Na hora do desespero, na hora que eu preciso de um protagonista, existem personagens que não conseguem ser protagonistas na seleção brasileira. E a gente já viu isso. O Alisson é um deles, o Danilo é um deles. Ou eu estou exagerando demais? No meio-campo, Bruno Guimarães é um deles, Lucas Paquetá é um deles. Estou querendo dizer que os caras não têm que ser cortados, eles têm que ser banidos da seleção brasileira. Não estou querendo dizer isso, até porque eu falar que o Lucas Paquetá não tem capacidade de estar na seleção brasileira, eu tô maluco, né? Eu tô maluco. Eu não entendo nada de futebol. E não entendo mesmo, mas assim, entendo que é um cara diferente, é um cara de uma capacidade, uma habilidade ímpar, mas que já foi testado, né? Já foi testado. Quando o jogo tá fácil, ele vai lá e faz o gol, né? Quando o jogo tá difícil, ele vai lá e perde o pênalti. E aí, quando o jogo tá fácil, ele vai lá, faz o pênalti e fica com uma marra, né? Quase mandando a galera calar a boca. Eu não sei se vocês perceberam, eu percebi isso, né? Uma cara de mal, de poucos amigos, e todo mundo foi lá segurar ele para ele não fazer uma cagada, né? Então, assim, eu acho que alguns atletas, eles têm que estar na seleção brasileira, eles têm que estar presentes, né? Eles não têm que ser cortados, mas alguns já deu. E o Dorival ele já viu que cada um pode fazer. Pô, esse cara é bom, esse cara é muito bom, né? Esse cara faz a diferença, ele faz muita diferença. Mas esse cara não é cara para jogo grande.
Não na seleção brasileira, pelo menos. Não na seleção brasileira. Então, é aquela coisa, pô, Danilo, até pelo desgaste com o torcedor nos Estados Unidos, cara, valeu, mano. Você vem na próxima. Essa aqui, liga pra ele, numa boa. Cara, essa aqui não vai dar. Tá? Não vai dar porque pegou mal, o torcedor brasileiro, você sabe como é clica, né? Então é melhor você, né, fica ali, fica tranquilo, a gente vai te convocar de novo. Você não está cortado do ciclo da Copa, né? Eu sei quanto você quer ajudar e servir a seleção brasileira, mas agora, né, como a gente não foi nem para a final da Copa América, é melhor deixar quieto, né? Mesma coisa outros caras. Pô, aí ele tem que abrir mão de todos? Não, até porque é a base. São os jogadores que se conhecem, são os jogadores que o Dorival aprendeu a conhecer. Então, alguns jogadores, nós estamos falando de 23, pelo menos metade, poxa, é um alicerce, é um time que a gente precisa ter, né? É um time base que a gente precisa ter. A gente precisa de jogadores que se conhecem, que tenham confiança. Mas o Dorival colocou apenas 6 do Brasil, né? Eu acho que caberia até um 8, um 9 de repente. Por que não, né? Por que não? Nós temos o Flamengo bem, nós temos o Botafogo bem, nós temos o Palmeiras bem, nós temos o Fortaleza bem. Claro, Fortaleza, os melhores jogadores do Fortaleza são estrangeiros. Será? Né? Será que não cabe olhar com carinho? Será que não faltou um pouco mais de boa vontade? E do São Paulo, né? Ele foi treinador do São Paulo há pouco tempo atrás. Será que o São Paulo, que também está dividindo forças em todas as frentes e está indo bem, será que o São Paulo não merecia ter um atleta convocado? Eu acho que são dessas coisas, de repente, né? Então, assim, me animou a convocação da seleção brasileira? Não me animou. Eu vou ser sincero com vocês, não me animou. Já citei alguns nomes aqui. O Alisson, acho que tem que ser cortado? Eu não acho que ele tem que ser cortado, mas o Alisson convocado, o que que o Tite vai fazer? Ele vai pôr o cara de titular. Para mim, o titular tinha que ser o Bento, por exemplo. Ah, mas é muito novo. Ah, mas só joga no Brasil. E daí? É uma eliminatória. É uma eliminatória. Pô, você quer jogar essa pressão no cara? Quero. É uma eliminatória. É uma eliminatória. Para mim tem que. E nem tá mais no Brasil, né? Ele foi pro Al Nassr, o goleiro mais valioso, o goleiro mais caro da história do futebol brasileiro. Estava no Brasil há pouco tempo. Para mim tinha que ser o Bento. Mas com o Alisson convocado, quem será o goleiro titular é o Alisson. Nem o Ederson vai ter chance. Né? Por isso que eu acho que assim, o Alisson não pode, não deveria ser convocado. Pelo menos não por enquanto. Dá chance para outros, né? Mas falta personalidade ao Dorival. Falta personalidade ao Dorival de chegar e falar: cara, Alisson, você vai ficar no banco porque isso aqui é uma eliminatória. Você já teve a sua chance, você teve 2 ciclos com o Tite, praticamente, teve 6 anos. Vamos dar chance para os outros, tá? Você fica, tá tranquilo? Você vai ajudar? Pô, para mim não tem problema. Mas parece que não, parece que ele não tem essa capacidade. O Dorival, ele se apegou, me pareceu pelo menos, aos seus, às suas superstições. Mas superstição não ganha, o que ganha é trabalho. Superstição eu acho que vale, a gente sempre fala aqui. O que ganha é trabalho. Quando ele foi para o São Paulo, ele falou assim, cara, alguma coisa importante a gente vai conquistar. E ele falou isso, ele falava isso declaradamente em várias coletivas. Quando ele foi para a seleção brasileira, ele falou a mesma coisa. Cara, alguma coisa interessante vai acontecer. E não aconteceu, né? Ele viu, ele tentou apostar na superstição e não deu certo. E não deu certo. E tá tudo bem, eu não acho que tem problema. O problema é quando ele começar a se questionar de, cara, o que eu pensei, a minha superstição não funcionou. E agora, né? E agora? E agora eu vou me prender, eu vou ser treinador resenha. Eu vou me prender aos jogadores que estavam aqui. Ah, não dá para mudar tudo. Não dá para mudar tudo, mas tem coisa que dá para mudar, né? Mas tem coisa que dá para mudar. Como eu falei, o Danilo acho que tem um desgaste. Eu acho que tem um desgaste, é natural. Pô, a Arana, quando entrou também não foi legal. Não foi legal, mas dá a chance pro cara. Tá no Brasil, vambora, segue o jogo, né? Segue o jogo, vamos seguir. Enfim, tem outros atletas também. Eu citei o Bruno Guimarães, eu citei o Paquetá também, porque eu acho que quando se exigiu muito do protagonismo dos dois, eles sumiram. E, lamentavelmente, ué. Vou dizer que eles foram os culpados? Não. Mas o meio-campo é o lugar dos craques, né? O meio-campo é o que articula, é o que liga a defesa com o ataque. E não funcionou. A seleção brasileira não tem meio-campo.
Não por falta de capacidade, não por falta de talento, por falta de treino, sim, mas também por falta de personalidade, eu acho, né? Ah, esses caras não têm personalidade? Eles até têm, eu acho que têm personalidade. Mas para a seleção brasileira eles ainda não estão prontos. Ainda não estão prontos. Estarão? Espero que sim. Podem estar, mas nesse momento não estão. E é natural, gente. E tá tudo bem. Eu não estou querendo dizer aqui que está condenado o ciclo de Copa do Mundo. Eu só estou querendo dizer que, cara, talvez é bom ficar na geladeira, olhar de fora, observar de fora que, cara, tem aquele fulano ali que foi convocado, pô, o cara tá bem. Se eu quiser ir para a Copa, eu tenho que estar bem também. Eu tenho que ser protagonista. Não adianta só eu vestir a camisa, ter o meu nome estampado, ter o meu número e achar que, cara, o adversário vai tremer. Eu preciso entrar para jogar. Eu preciso entrar para ser protagonista, né? Eu venho de uma das principais equipes do planeta. Eu sou um dos jogadores mais caros do planeta. Então eu preciso ter esse protagonismo, sim, né? Enfim, né? Acho que aqui no ataque também, para mim, tá de bom tamanho. Acho que o que a gente viu do o Henrique é o camisa 9 indiscutível, por enquanto. O Estevão vai ter o primeiro contato, não deve nem jogar, mas tudo bem, né? Mas tudo bem, depois a gente critica. Acho que tem que entrar em campo. Eu acho que tem que entrar em campo, mas conhecendo o corporativismo da seleção brasileira, acho que ele vai só esquentar banco. Talvez o Luiz Henrique entre. Talvez porque é um pouco já é mais velho, talvez entre. Pedro, talvez entre. Savinho vai entrar. Savinho foi um dos destaques da Copa América. E o Vinícius Júnior titular, né? Vamos ver, cara. Vamos ver aqui, ó. Como fora da lista de convocados para os jogos em setembro, Rafael, Bremer, Andréas Pereira, Douglas Luiz, Ederson, PP, Evanilson, Rafinha e Gabriel Martinelli. Alguns dos nomes, né? Para de repente mostrar que houve uma renovação, eu não sei, né? Eu não sei. O fato é que o Rafael, longe de ser titular, né? Rafael longe de ser titular, e alguns outros nomes também. Ah, pô, Rafinha dá para ser considerado um titular. Pegou alguns para Cristo meio que para falar que está começando a renovar, né? Não sei, eu não sei. Não me causa nenhum. Não me causa. Eu não, como eu falei, eu não tinha nada contra o Rafinha, muito pelo contrário, né? A gente, obviamente, tecia críticas, mas eu falo, cara, assim, o Rafinha, para determinados jogos, em determinados momentos, eu via muito valor no Rafinha. Mas ele, para mim, nunca foi um jogador decisivo, né? É um jogador mais da fumaça. Se você vai pôr um Rafinha para fazer fumaça, para abrir espaços, você tem que ter um outro cara para aproveitar esses espaços. Não adianta você pôr só o Rafinha e achar que ele vai definir o jogo. É porque o Rafinha não é o Ronaldo Fenômeno, né? Então, assim, quer pôr o cara? Vamos pôr o cara. Mas, assim, ele tem que estar participando, né? Os caras têm que entregar a bola para ele tem que fazer a fumaça dele, abrir o espaço dele e tem que ter alguém para aproveitar, né? Só isso. Mas, assim, eu tenho mais assim, reticências com alguns jogadores que serão titulares, do que com os que não entraram nessa lista, né? Mas enfim, vamos embora. Deixa eu ver aqui. O Brasil enfrenta o Equador no dia 6 de setembro, no Couto Pereira, em Curitiba, e jogará contra o Paraguai em Assunção. Vou pegar aqui algumas aspas do Dorival. Acho que temos aqui algumas aspas, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Dorival valoriza o processo de renovação. Eu não sei até onde a gente vê renovação, mas enfim, tá aqui a lista para vocês mais uma vez, tá? A base titular é mantida, não há renovação por enquanto, né? E eu acho que alguns torcedores, e eu me identifico como torcedor, eu estou cansado de algumas carinhas. Como eu falei, não volto a repetir, eu não acho que estão condenados, que eles não têm mais que servir a seleção brasileira, que eles têm que ser cortados de forma perpétua. Eu só acho que assim, poxa, vamos ficar na geladeira um pouquinho, né? Vamos ficar na geladeira um pouquinho. Tem outros caras que dão para ser utilizados, né? Tem outras possibilidades. Você acha que eu sou louco de falar que o Rodrigo tem que ser cortado? Não, o Rodrigo para mim tem que ser titular. Vinícius Júnior tem que ser titular também. Ou um dos dois, ou Lucas Paquetá ou Bruno Guimarães tem que ser titular. Eu não sou maluco. Para mim, um dos dois tem que ser titular.
Mas os dois, eu não acho que precisam ser convocados. Você escolhe um. Eu escolheria o Bruno Guimarães, porque o Paquetá está lutando na justiça. Né? Eu não sei em que condições, apesar dele falar que ele está bem, que ele está focado, eu não sei em que condições que ele está. E eu optaria apenas pelo Bruno Guimarães. Depois de uma futura, time consolidado, confiante, o Paquetá volta aqui. Agora acho que você tem espaço aqui. Porque se você sumir do jogo, eu sei que o Bruno Guimarães ele vai chamar o jogo. Agora ficam dois caras que se escondem do jogo quando o jogo precisa. Dos dois, né? Ou de pelo menos de um só. Então, assim, como eu falei, assim, pô, fala-se de renovação, eu, sincero, honestamente, ainda não vejo renovação. Né? Valoriza o processo de renovação, mas não fecha as portas para as voltas de velhos conhecidos do grupo. Na convocação da última sexta, ele optou por não chamar Gabriel, Joelinton e Rafinha, por estarem suspensos do duelo contra o Equador. Aqui foi mais uma, eu acho que aqui foi mais por uma força de suspensão do que por uma valorização de um processo de renovação. Eu acho que aqui foi mais pela força pela força bruta de, cara, os caras estão suspensos, então vou jogar só um jogo, é melhor não chamar, porque aí eu tô queimando três cartas do baralho. Eu acho que assim, foi mais por força de não poder usar do que por valorizar um processo de renovação. Eu não acho que é um processo de renovação em andamento na seleção brasileira. Eu não acho. Eu acho que é mais do mesmo ainda. É mais do mesmo. Se alguma coisa muito diferente acontecer nesses dois jogos, a gente vai vir aqui, vai falar e vai dar parabéns. Mas eu vou ser repetir, cara, eu só vou ficar sendo repetitivo, vou ser chato. Esses jogadores que estão lá, né, as principais carinhas, a gente sabe que eles são bons. Ninguém, eu nunca falei que eles são ruins. Eu só digo assim, quando o negócio aperta, quando a água bate na bunda, ninguém é protagonista. Só isso. A gente precisa de pelo menos um ou dois jogadores protagonistas. Protagonistas. Caras que vão bater no peito e vão chamar. O único que faz isso hoje é o Neymar. É o Neymar. Vinícius Júnior ainda não está pronto. Para mim tem que ser titular, mas o Vini ainda não está pronto. Não na seleção brasileira. No Real Madrid é outra história. Ele pode chegar lá. E eu acho que ele vai chegar. Mas hoje, ele ainda não é protagonista na seleção. É um outro contexto, é uma outra situação, é um outro grupo. Então, assim, sem o Neymar, quem que é protagonista? Nós não temos um protagonista hoje. Ah, e você acha que tem algum protagonista no futebol brasileiro? Eu não sei. Eu sei que insistir nos que estão lá, você sabe que ninguém é. Se você continuar insistindo num grupo que não tem protagonistas, você nunca terá protagonistas. Pô, mas por que que você acha que então o Vinícius Júnior pode se tornar um protagonista? Porque a partir do momento em que você traz um cara, não sei, de repente dá a louca no Dorival, todo respeito, ele fala, vou trazer o Gabigol. Quero nem saber, vou trazer o Gabigol. Aí o cara chama a responsabilidade, veste a camisa, né? Vai lá, tem penalidade, bate com paradinho, caramba, faz aquela marra dele, o muque e tal. Porra, é uma situação que os caras que são protagonistas, era aquele clique, sabe? Aquela fagulha que aquele cara que você sabe que ele é protagonista, ele precisava para de fato se tornar aquilo que ele deveria ser. Confuso, né? É confuso, mas você entende o que eu estou querendo dizer, né? Às vezes o cara chega num grupo tal, tem muita expectativa nele, só que ele não se sente à vontade. Ele não se sente confortável. Só que ele só precisa de uma fagulha. Ele precisa de uma faísca para dar aquela ignição. Até lá, enquanto não tiver essa faísca, o cara vai bater cabeça. Ele vai insistir, ele vai ficar ansioso, né? Ele vai ficar naquela ansiedade, claro, preciso corresponder, preciso mostrar para o torcedor. E nessa brincadeira de estar mais preocupado de ser aquilo que esperam dele, ele não consegue ser. Então eu prefiro muito mais que no processo de renovação você busque opções. Cara, assim, esse cara eu sei que ele é bom, mas ele não é protagonista, ele não está pronto. Eu preciso trazer um cara que vai estar pronto. E como é que eu vou descobrir? Só tentando. Só tentando. Pô, será que o Gabigol vai ser? Eu não sei, mas vamos tentar. Será que o Veiga vai ser? Eu não sei, mas vamos tentar. E tentar não é colocar ele faltando 5 minutos para o jogo acabar, como o Dorival gosta de fazer. É colocar no começo do jogo. O jogo está começando. Tua responsabilidade. Estou confiando em você.
Se nada der certo, tá tudo bem, nós estamos no segundo tempo. Mas agora eu quero que você seja aquilo que você quer ser. Deu certo ou não deu certo? Vamos tentar, vamos ver, vamos insistir. Pô, não deu certo. Cara, legal. Pô, de repente chega à conclusão que, cara, coloquei o Veiga e o Gabigol, eles são bons, mas eles não são os protagonistas que eu preciso ainda. Vamos continuar, vamos seguir, né? Vamos circular, vamos fazer acontecer, vamos buscar. Porque insistir, volta, repetindo, insistir nesse grupo que você sabe que não tem protagonistas, a gente vai continuar sem protagonistas. E não é que eles nunca vão ser, eu acho que eles podem ser, eles só não estão prontos. Eles precisam de alguma coisa. Me parece que, assim, parece que eles precisam de alguma coisa. Eles estão lá, né, tentando, pô, de alguma forma. Não acho, eu sempre falo isso aqui, eu não acho que ninguém entra para fazer um trabalho de merda. Muito pelo contrário, eu acho que os caras entram e falam, pô, eu quero dar resposta para o torcedor, eu quero fazer a diferença para o torcedor. Né? Algumas vezes eles querem dar a resposta mais para fazer o chill do que para comemorar, para curtir, mas tudo bem, né? Eu tenho certeza que eles querem fazer a diferença. É muita marra, né? É aquela velha história que eu falo, é muita marra. É mais vontade de dar a resposta do que de fazer o torcedor feliz. Mas está tudo bem. Mas eu tenho certeza que eles querem ir lá e querem fazer a diferença. Então, tudo que assim, só que fica nessa ânsia, nessa ansiedade, cara, preciso muito, preciso muito, preciso muito, e não tem alguém que, cara, calma, né? Calma, vamos com calma, faz o seu, faz certinho, pô, mas vou errar, não tem problema, continua errando, chuta a canela, tropeça no próprio pé, chuta tufo de grama. Uma hora, eu sei que você não é esse bagre, esse perna de pau. Uma hora a coisa vai fluir. Mas para coisa fluir, primeiro você precisa errar. Fica errando aí. Tem os protagonistas aqui, esses caras aqui, né? Encontrei eles, achei esses caras. Aí, quando o cara tropeça na própria perna, o protagonista, a bola vai sobrar para ele, porque ele tem estrela, a bola vai sobrar para ele e vai resolver. E o cara que tropeçou com o próprio pé vai olhar e falar, cara, agora tá mais tranquilo, né? Tô mais sossegado, né? A ansiedade baixou, né? Tô mais feliz, tô mais contente. É mais ou menos, assim, me parece um grupo de cara, assim, de cara muito talentosos, que assim, estão buscando alguma coisa. Eles estão tentando encontrar alguma coisa. Eles não encontraram. Eles não encontraram. E se continuar a insistir nessa base, nunca vai encontrar. Nunca vai encontrar. Esse que é a minha maior, essa é a minha maior ressalva, né? Essa é a minha maior, o ponto que mais me desanima, porque você sabe o que vai acontecer. Você já sabe o que vai acontecer. Porque esse grupo, essa base, esse grupo base já foi testado. E é esse grupo base que o Dorival vai pôr em campo. E não vai pôr o Luiz Henrique em campo. O Luiz Henrique vai entrar faltando 15 minutos. De repente, ele pode pôr até o Endrick para jogar 30 minutos. Mas o Endrick já foi testado, a gente sabe. Se a bola não chegar nele, não vai acontecer nada. Né? Pô, vai pôr o Estevão faltando 3 minutos para o jogo acabar. Ele vai pôr o Estevão com 46 minutos de acréscimo. Você está entendendo? Então, assim, qualquer renovação para um processo de reformulação precisa ter uma manutenção. A estrutura está mantida, mas é natural que um ou outro elemento seja importante para complementar. É tudo o que nós queremos. Primeiro, reformulação não é complementar, é reformular. O Dorival ele não entende nem o conceito da palavra. Então, você acha que alguma coisa vai mudar? Eu falei, precisa ter manutenção. Óbvio, uma reformulação, você não pode demitir tudo, destruir tudo e recomeçar do dia para a noite. É uma reformulação. A gente vai fazer uma transição. É aos poucos. Eu tiro o piso da cozinha primeiro e depois eu tiro da sala. Eu não vou tirar do cozinho da sala, senão eu não vou poder habitar a residência. Tá certo? Então eu vou tirar primeiro da cozinha, mas a sala vai estar livre. Eu vou poder habitar a sala. Coloca um fogãozinho temporário ali, muda a geladeira para a sala e assim a gente sobrevive. Quando a cozinha acabar, passo tudo para a cozinha, troco o piso da sala. Eu consigo fazer a reformulação da residência assim. Só que ele fala, cara, a estrutura está mantida. Então, se você nunca mudar a estrutura, se você só tiver, se a sua reformulação é só complementar, poxa, então a reformulação nunca vai acontecer. E ele diz que é tudo o que nós queremos. Eu não quero isso. Talvez seja o que ele quer. O que ele queira. Eu não quero isso. Eu não quero isso.
O que a gente vê é a estrutura mantida. O que a gente vê é mais do mesmo. E a gente sabe o que vai acontecer. Falei e vou repetir aqui, ó. Ó, quem são as carinhas novas? Você acha que talvez, volto a repetir aqui, ó. Vamos pegar o Luiz Henrique, talvez jogue uns 10 minutinhos. Talvez tenha a chance de jogar uns 10 minutinhos. Agora o Estevão joga 3 minutos do acréscimo. É isso, gente. É isso, né? Alguma coisa acontece? Será? Alguma novidade? Fica difícil, né? Você acreditar que alguma coisa diferente vai acontecer se a gente vê sempre as mesmas carinhas, né? A gente sempre vê as mesmas carinhas. Pô, tava vindo aqui, os novatos, tá? Eu tava vendo o Veiga é novato, não tá entre os convocados, né? Vamos pegar aqui e pegar os convocados. O Pedro. Eu não sei se o Pedro jogaria 20 minutos, por exemplo. Eu não sei se o Dorival teria essa audácia. Não é essa audácia, se ele teria se ele seria tão ousado nesse sentido, sabe? Eu não sei. Será que teria essa coragem? Quanto tempo será que joga o Gerson? Será que o Gerson joga bastante? Será que o André vai jogar? Será que o André consegue jogar 30 minutinhos? Ou ele vai jogar só 10 se der tempo? Porque aqui no meio-campo, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães são imexíveis, né? Será que o André entraria para jogar pelo menos 15 minutinhos? Eu não sei. O Guilherme Arana talvez seja o único que jogue mais, mas todos os outros, ó, todos os outros, vamos pegar os que atuam no Brasil. O André, vou falar aqui, cara, vai jogar uns 15 minutos, no máximo, no máximo. E se tudo que eu tô falando eu queimar a língua, eu vou vir aqui depois desses dois jogos e eu vou aplaudir. Falei, graças a Deus que eu errei. Graças a Deus que eu errei, porque a gente viu novidade. A gente viu a tal da reformulação. Só que eu fico preocupado, porque eu não sei se o Dorival entende o sentido da palavra reformulação. Ele fala que a estrutura está mantida e que um ou outro elemento seja importante para complementar. Isso aí não é reformulação. Reformulação é falar, cara, assim, o goleiro é o mesmo, um dos zagueiros é o mesmo, só que o outro zagueiro é o outro agora. É o outro agora. Pô, a gente tinha o Paquetá e o Bruno Guimarães, o Paquetá ficou em casa, agora é só o Bruno Guimarães. E o outro, pô, o outro é o Veiga, né? Tá ligado? Como é que é? Pô, vai ter Vinícius Júnior, Rodrigo e o Pedro. Vai um de um lado, o outro de outro e o Pedro centralizado. E se o Pedro não der certo, a gente põe três de velocidade. E já no começo do segundo tempo põe o Estevão para fazer a fumaça dele e deixar alguém centralizado para ser feliz. Aí sim seria uma coisa, pô, eu chegaria no próximo, depois dos dois jogos, e eu estaria, cara, ainda bem que eu errei, mas vamos lá, ó, vamos lá. O André deve jogar uns 15 minutos, o Gerson deve jogar uns 20, tem mais experiência, o Estevão vai jogar 3, o Luiz Henrique talvez jogue 10, o Pedro aposta em 15. Aposto em 15 minutinhos. Vamos ver, cara. Espero estar errado. Estou sendo um pouco agressivo na minha estimativa de números. Estou sendo um pouco agressivo, mas eu acho que vai ser por esse caminho, né? Vai ser por esse caminho, porque como disse o Dorival, a estrutura está mantida. Um ou outro elemento apenas, hein? Um ou outro. Eu falei que o Estevão joga 3 minutos. Isso se jogar. Isso se jogar. Eu estou apostando que ele vai jogar um pouco, mas eu já nem sei mais, né? Seja importante para complementar, para complementar. Então assim, pô, senti que o Rodrigo cansou. Pô, agora que ele cansou, agora eu não vou pôr o Estevão porque ele é muito jovem, eu vou pôr o Pedro, né? Porque o Rodrigo cansou, não é porque eu quero algo diferente, é porque o cara cansou. Então, o Pedro, você só veio para complementar, tá? Você só vai entrar porque o Rodrigo cansou. Você não vai entrar porque você vai fazer algo diferente. Você está entendendo o, o sentimento que eu tenho como torcedor? É mais ou menos isso, né? Bom, a gente obviamente fica na torcida para que alguma coisa diferente aconteça.
A gente fica na expectativa para que algo muito diferente aconteça, mas em virtude do alicerce da base, a gente fica com a sensação de que nada de diferente vai acontecer e que a gente tem apenas o mais do mesmo, tá? O mais do mesmo. Temos jogadores excelentes, craques de bola, que não conseguem ser protagonistas na seleção brasileira, e um professor resenha. Um professor resenha. E eu sempre falo aqui, eu nunca vi um treinador resenha dar certo em lugar nenhum. Eu nunca vi um treinador resenha em lugar nenhum. Espero que mude. A gente fica na torcida para que mude. Mas o tempo dirá, tá certo, gente? Me delonguei, me empolguei. Quando eu falo de seleção é assim mesmo, porque eu me permito ser torcedor. Mas eu encerro por hoje. Desejo já para todo mundo um ótimo sábado. Né? Já tem jogo do Campeonato Brasileiro no sábado, amanhã também. Então a gente vai acompanhar os jogos com tentar um pouquinho mais de tranquilidade. E na segunda-feira a gente foca na rodada do Brasileiro. Tá? Valeu demais. Encerro por hoje. Um forte abraço e até segunda-feira. Tchau.